bem, 8 horas 17 minutos, já estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos segue, neste momento, com um tempo bom, a previsão é para isso mesmo, né? Algumas nuvens, mais tempo já com sol aparecendo aí nesta manhã. Estamos no inverno brasileiro, máxima para hoje é de 25 graus. Agora, aqui no centro, faz 20 graus. Volta com o comentário da partilha dos royalties. Você pediu... O Rodrigo está acompanhando isso também. Eu comentava aqui no bloco anterior, no fechamento do bloco, sobre o Lindbergh Farias, que é o nosso convidado, deputado federal do PT no Rio, falava sobre a situação financeira do Estado, né? E eu comentava que ainda tem bem que uma assombração que é essa partilha dos royalties. O Renan Calheiros voltou a mexer nisso agora. A gente está preso lá, tipo assim, meio que sustentado por um fiozinho de cabelo, que é... Da Carmen Lúcia. Da Carmen, e forte esse cabelo aí, porque, graças a Deus, porque se for dividir... Teve uma decisão do Fux lá atrás, lembra? Mas hoje é uma eliminada... A eliminada é do Carmen Lúcia, né? A eliminada é Carmen Lúcia. E a tentativa é jogar isso, porque já é uma lei, já aprovado pela Câmara, é lei, fato. Agora, a questão é tentar levantar a inconstitucionalidade disso. E também tem um outro lado, que já foi colocado aqui, que a situação pode estar se revertendo, porque lá para o norte do país, como a própria Foz do Rio Amazonas e o Nordeste também, outras regiões ali, começaram e vão começar a produzir também a partir de agora. Então, quer dizer, será que não dá para reverter isso não, Lindbergh? Olha, eu tive uma atuação muito forte nesse tema lá atrás, quando eu era senador. Eu fiz, inclusive, um livro sobre royalties do petróleo e a gente fez uma campanha em defesa do Estado do Rio de Janeiro, porque há uma ficção como veem a situação do Rio de Janeiro com as finanças do Rio. Na verdade, eu converso com alguns parlamentares, eu sou nordestino, paraibano, estou aqui no Rio, eu converso com alguns parlamentares nordestinos e eles acham que o Rio de Janeiro é um lugar de riqueza e prosperidade. E eu, quando digo para eles, vocês não têm noção da pobreza que existe no Rio de Janeiro, da desigualdade que existe no Rio de Janeiro, de problemas estruturais que existem no Rio de Janeiro. Esse problema vem desde a Constituinte. O que aconteceu? No começo, toda a cobrança, vai mudar agora com a reforma tributária, toda a cobrança de ICMS acontecia na origem. Então, o Rio de Janeiro é um estado produtor de petróleo. Então, o correto era a gente ter uma arrecadação de ICMS muito superior. Só na questão da energia, houve uma decisão, muito em cima por causa da pressão de São Paulo no começo, Já Serra mandou. De dizer o seguinte, não, só na área de petróleo e energia fica no destino. Então, o Rio de Janeiro perdeu. Foi em cima disso que surgiu essa distribuição de royalties. Foi meio um acordo com a Constituinte de 88. Né? Você quebrar isso, o Estado do Rio de Janeiro quebra. A cidade de Campos quebra, Macaé quebra. Né? É preciso ter responsabilidade num momento como esse. Tanto é que o Renan disse que ia ser votado e não foi votado. Foi mandado para a comissão como se fosse de conciliação do STF. Pois é, agora a gente houve uma movimentação, pelo menos assim. Ele falou que ia ser votado, mas uma movimentação a partir, né, da pressão dele, vamos dizer assim, como você mesmo colocou que era uma pressão inicialmente, teve uma movimentação, não deixou de movimentar, né? Então, nós estamos no meio de um debate sobre reforma tributária agora. Vai ter uma tentativa de votar a reforma tributária na próxima semana. Entendeu? Então, como mexer numa coisa dessa assim, eu acho que vai ser um caos. E é importante que se diga, eu tenho falado isso lá, o Rio de Janeiro quebra. É paralisação dos serviços públicos. O Rio de Janeiro não vive sem esses royalties. Eu acho que isso tem que sensibilizar os ministros do Supremo. Eu não creio que vai ser tão simples e fácil eles derrubarem essa liminar assim, não. Eles sabem que vão criar uma grande confusão federativa no Brasil. Lindbergh, muita coisa para a gente falar do plano nacional, enfim, essa relação com o Congresso, que você faz parte, mas a gente tem que pular para o local. A gente é um veículo regional, né? Avaliação do governo Vladimir, sobretudo você que... você tem informações aqui, mas você tá, o olhar que vem de fora, um olhar mais abrangente.
de 0 a 10, vai completar agora 3 anos e meio, né? Ou não, 2 anos e meio. Perdão, 2 anos e meio de governo, nota de 0 a 10, por quê? Eu, na verdade, vou pular essa nota, se você me permitir, Luiz, porque vamos falar a verdade. Eu estou lá, em Brasília, estou rodando, eu sempre venho por aqui, eu faço questão de manter uma relação próxima com a nossa militância, com as pessoas, mas eu não estou vivendo o dia a dia da cidade. Então, dar uma nota ao governo do Estado, eu posso dar, porque aqui eu não estou vivendo o dia a dia, não conheço detalhes, sendo muito franco, da situação da saúde, da situação da educação, diferente de Itaperuna. Eu vim de Itaperuna agora, não sei se vocês estão sabendo o que está acontecendo lá. Você sabe que os funcionários da saúde estão 5 meses sem receber o salário. Lá houve um estouro, uma cidade está vivendo uma crise gigantesca. Eu não consigo dizer isso aqui, mas o que eu sei é o seguinte, que nós do Partido dos Trabalhadores, eu estou aqui com o Gilberto, que eu vi vocês falando, que é o secretário de comunicação do PT, mas o Gilberto também... Assessor parlamentar seu. Assessor parlamentar meu, é quem me representa aqui na região, na cidade de Campos e na região como um todo. Aqui, eu, sinceramente, eu estou muito animado com a possibilidade de a gente ter um candidato a prefeito. Nós somos o partido do presidente da República. As coisas mudam de forma muito rápida na política. Você sabe que eu lembro quando o Lula ganhou a eleição e assumiu em 2003, eu fui eleito prefeito em 2004. Nova Iguaçu. Ganhamos vários municípios. E aqui nós temos nomes. Nós temos o nome da Carla Machado, que foi prefeita de São João da Barra, que é um nome forte, que influencia aqui. A Carla foi prefeita lá, foi reeleita prefeita em São João da Barra, agora virou deputada. E nós temos o nome, que você sabe do meu entusiasmo com essa possibilidade, do Jefferson Manhães, reitor do Instituto Federal Fluminense, uma instituição que tem um peso aqui. Eu sei que a capacidade do Jefferson, a capacidade administrativa, um homem seríssimo, capacidade política, é uma pessoa que fala muito bem. E eu acho que em Campos, Nogueira, tem uma situação diferente. Cada cidade tem uma... Campos tem uma situação diferente. Aqui tem transmissão pela TV Globo, dos programas eleitorais, dos debates. Então, aqui, creio que tem uma situação, que é uma situação aberta para se apresentar uma alternativa da qualidade do Jefferson Manhães, né? Eu lembro que em 2012 teve eleição e o Macu foi candidato aqui contra a Rosinha Garotinho. Macu, que é uma pessoa que eu respeito muito, foi candidato. A campanha do Macu, eu naquele período eu já era senador, queria ser candidato a governador, eu acompanhei muito de perto aqui, né? Ajudei, inclusive, a pensar os programas de televisão do Macu. E a campanha do Macu foi um sucesso, né? Eu diria que o Macu que o Macu ameaçou ganhar da Rosinha. Ele teve um problema num debate. Não sei se você lembra, que teve um debate que ele saiu mal, deu uma travada na hora no debate, que foi o que atrapalhou. Foi da Inter TV. Foi um debate da TV Globo. Foi um debate da TV Globo, porque ele estava muito bem, era uma sensação. Eu andava com ele aqui em Campos, era uma sensação e travou. Acho que um nome como o Jefferson, eu acho que vai empolgar. Eu tenho experiência, olha, eu estou com 53 anos, mas eu disputo eleição desde os 14 do movimento estudantil. Já disputei muita eleição. Já disputei eleição para deputado, para senador, para prefeito, para candidatura a governador, ganhei uns, perdi outros. Eu já disputei, eu fui deputado com 24 anos. De lá para cá eu já disputei 11 eleições. Eu tenho certa experiência nesse negócio. E eu, quando olho para o Jefferson, eu digo, puxa, esse cara pode dar uma animada grande na cidade de Campos. O Vladimir teria um adversário muito qualificado. É alguém que colocaria o debate no nível assim. E eu acho que isso é bom para Campos. E nós não somos como a turma do Bolsonaro, nós não somos pessoas agressivas. Nós fazemos o debate de alto nível, nós queremos fazer o debate de alto nível. Então, eu acho que a construção da candidatura do Jefferson seria algo fantástico, né? E é um processo de construção de um nome também para a cidade. Aqui nós temos Zé Maria Rangel, que teve uma votação maravilhosa. Eu quero mandar meu abraço a Zé Maria, né, Gilberto? Que está lá agora trabalhando na diretoria de responsabilidade da Petrobras. O Zé Maria tem uma votação muito grande,
mas acabou não sendo eleito porque a gente não montou uma chapa de vereadores com força para eleger. É o que a gente está fazendo aqui agora. O Gilberto, inclusive, que é pré-candidato a vereador lá à frente, que é um nome que a gente trabalha, nós vamos apoiar, mas o fundamental é construir vários outros nomes, né? Então nós estamos vivendo esse processo com muito entusiasmo. Eu diria aqui que Campos vai ser uma das praças, uma das cidades em que a gente vai mais se dedicar nesse processo eleitoral. Queria fazer só umas lembranças. Primeiro, né, ninguém discute que assim, Carla Machado tem muito potencial eleitoral em Campos. O nome dela é aventado desde a eleição de 2012. Né, que se fala que Carla pode, pelo êxito dela na segunda barra, ela poderia vir para cá. E eleição, o nome dela é falado. Só que me parece pacificado na justiça. Os juristas dizem muito melhor do que eu, sou leigo, mas enfim, reforçam isso, que você não pode ser 3 vezes candidato em sequência, né? Você pode ser com a reeleição, a partir de Fernando Henrique, mas você não pode terceira vez nem no próprio município, nem limítrofe. Carla foi reeleita prefeita na última eleição, então por isso não poderia. Em relação a Macou 2012, foi muito bem votado, foi a melhor votação que o PT teve para prefeito de Campos. Macou fez 25,52% daquela eleição. Muito bem votado. Só que Rosinha fez 69,96%, então ela ganhou no primeiro turno. Ocorreu também uma coisa sui generis. Arnaldo, que é o terceiro, concorreu subjúdice, enfim, e chegou a ter 31.941 votos que foram anulados. Então, isso pesou para dar a eleição a Rosinha no primeiro turno. No terceiro, os votos dele não contaram, né? E é isso que eu queria te perguntar. Não só sobre o PT poder voltar a ter uma cadeira na Câmara, você citou aqui vários nomes, o PT sempre teve, né? Eu comecei jornalismo, o PT tinha Antônio Carlos Angel, irmão de Zé Maria, PT depois teve Ivete Marins, PT teve Renatinho Barbosa, Marcão Renatinho Gomes, Odisseia, né? Odisseia, que assumiu o mandato de Renatinho. E também essa coisa do terceiro, porque o governo Vladimir é um governo bem avaliado, segundo a pesquisa GPP de março, né? Deu como a avaliação? A avaliação deu, acho que, só pegando aqui, mas foi acima de 50% de bom e ótimo. 55. Obrigado, Nogueira, foi isso mesmo, 55. Essa coisa do segundo turno. Para ter um segundo turno, você precisa de pulverizar a eleição. Bastaria só um nome forte do PT, seja Carla, que não pode, ou Jefferson. Essa coisa do terceiro, ter um terceiro colocado. A eleição do ano passado só teve segundo turno porque teve um terceiro, foi do Dr. Bruno Calil, que pontuou, né? Como é que você vê isso em termos estratégicos, Gilberg? E a coisa da Câmara também? Olha, primeiro falar do papel da Carla Machado. A Carla Machado é uma grande liderança e eu tenho certeza que, por exemplo, você falou dessa possibilidade jurídica, a gente sabe disso, está acompanhando. O fundamental é envolver ela no processo, né? Ela está participando. Que veja, se a gente vai para uma candidatura como o Jefferson, se tem um apoio da Carla Machado aqui, a gente sai com muita força, porque a Carla é uma grande liderança da região. A administração dela em São João da Barra é reconhecida, as pessoas da rua falam. Eu caminhei no segundo turno aqui da eleição presidencial, em Campos, com Lula, e ela estava. Se via alguém que passava de moto, gritava, Carla, vem prefeita, né? Então ela tem essa força. Então eu acho que ela vai ser uma eleitora forte, né? A questão do Bacu, eu vi 25% dos votos, mas teve um momento, eu me lembro que eu estava muito presente aqui em Campos, teve um momento que ele virou uma sensação, que ele poderia ter... Aí teve esse episódio do debate, que não foi um debate bom, que ele deu um apagão lá, que interferiu. Mas você veja, ter 25% dos votos é uma votação boa. E aí você tem toda a razão. É necessário ter outras candidaturas que joguem um processo para o segundo turno, né? Joguem um processo segundo turno. E o fundamental nosso é que a gente lança uma candidatura dessa querendo ganhar a eleição. Mas eu ficaria muito satisfeito também, mesmo na hipótese de você não ganhar a eleição,
mas você projetar um quadro para a região, que depois pode ser deputado federal, um Jefferson desses, pode ser deputado estadual, e pode estar preparado para o futuro. Porque é uma construção. O Lula ganhou a eleição dele na 4ª eleição. O Mitterrand ganhou na França na 4ª eleição. Às vezes você não ganha na primeira. Eu fui lá candidato Nova Iguaçu, eu ganhei na primeira. Mas quando eu me lancei, eu não me lancei pensando que ia ganhar na primeira. Que era um processo. Né? Então eu acho que a gente vai ter que entrar com esse espírito. E eu sempre gosto, engraçado nessa coisa da política, né? Quando a gente encontra alguém de qualidade, com capacidade. Eu, quando me animo com o Jefferson, é por isso. Quando você encontra alguém assim na política, você fica muito feliz, querendo trazer gente. Porque a gente tem que melhorar a política, entendeu? A gente tem que melhorar a política. E não adianta melhorar a política. Tem que pensar no nosso lado, do outro lado. Quando você pega gente mais... que tem a capacidade de fazer um debate democrático, sem agressão. Esses últimos períodos bolsonaristas, Luiz, não sei... Essa coisa de você fazer um debate civilizado, de você trocar ideias. Então, eu acho que Campos podia ter uma eleição de altíssimo nível, sabe? Eu acho que é algo que ia orgulhar fazer um debate com nós. Não pode ficar tranquilo o prefeito, que o Jefferson não ia fazer um debate. Era um debate sobre propostas. Né? Imagina, isso é muito importante, a gente restaurar essa civilidade e esse debate de nível. Luiz, eu acho que eu esqueci de alguma coisa? Vereador. Reconquistar a cadeira na Câmara. Então, isso é fundamental. Né? Eu sei que está aqui o Gilberto, que é pré-candidato a vereador, eu sei que a Odisseia é candidato também. Ontem a gente fez uma plenária aqui, onde eu estimulei que muitas pessoas se lançassem candidatas. A gente já tem várias pessoas. Essa é uma construção. E essa é uma construção de articulação política. Né? E a gente vai ter que fazer isso aqui em Campos. E a gente tem um exemplo que a gente não pode repetir de Zé Maria. Zé Maria tem uma grande votação e não entrou. Né? Eu tive uma eleição na vida que eu fui um dos mais votados para deputado federal e não entrei. Então isso significa ir lá, conversar com as pessoas, puxar um candidato aqui. É um trabalho de formiguinha que vai ter que ser feito. Eu quero acompanhar isso aqui. E é uma eleição ainda mais complicada no sentido que agora a chapa tem que ter 26 nomes, né? Então, assim, para você conseguir eleger fazer uma boa chapa, precisa de nomes fortes, né? Antigamente tinham chapas com 40 candidatos, né? E aí aquele candidato que fazia às vezes 100, 200 votos contribuía. Hoje não dá mais para ter essa estratégia. São 26, 8, tem que ser pelo menos 8 de gêneros diferentes, né? Então, se forem 18 homens, 8 mulheres, né? Se puder ter um partido com 18 mulheres e 8 homens, também é possível, né? E é importante falar para os ouvintes que muita gente às vezes não sabe como é que é esse processo, é que você acaba somando os votos desses 26. Então não é só o voto que a pessoa tem na frente. Então o que vai determinar quantos partidos, quantos vereadores o partido elege, é a soma desses todos. Então eu digo sempre que tem uma construção aqui que é delicada, que você tem os puxadores, que são os nomes mais fortes. Mas você tem que organizar o meio, que são aqueles que talvez não tenham tantos votos, mas que são importantes. E até o fim da fila, você tem que organizar. Porque, às vezes, você tem que conseguir alguém no fim da fila que não vai ter 1.000 e tantos votos, mas tenha 300 votos, 400. Então, é uma construção, é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito. Eu quero ajudar nesse processo, a ligar para a gente, a convencer gente a ser candidato, porque isso é fundamental para a gente reconquistar um mandato aqui de vereador. E agora, aquilo que eu falei, nós temos responsabilidade. Nosso time não é um time qualquer, é o time do Lula, é o time do partido do presidente. Né? Eu acho que isso puxa. Se a gente tem um candidato a prefeito, puxa voto em legenda. Né? Eu posso pedir licença só para confirmou agora o horário do sepultamento de Elinho Coelho, às 11h30, no cemitério do Caju. Né? Ex-vereador, professor. Eu quero fazer aqui minha homenagem. Ontem a gente parou, teve uma salva de palmas para o Elinho Coelho. Cemitério do Caju, 11h30, desculpa. Pela história como vereador, como poeta, como... você sabe que eu tenho eu falo com muita gente aqui em Campos, pelo meu zap, a quantidade de gente falando do Elinho Coelho, muito grande. Então a gente fez ontem nesse evento que eu fiz aqui, que na verdade era um arraiado, PT, uma espécie de festa junina, mas com discurso político, a gente fez uma homenagem a ele. Merecido, Elinho. 11h30, o sepultamento no Caju.
Agora, Lindbergh, Campos é uma cidade que as duas últimas eleições presidenciais mostraram, no segundo turno sobretudo, um perfil bastante conservador. Quais dificuldades, bem bolsonarista, né? Até aumentou um pouco de 2018 para 2022. Chegou a quanto aqui? 60. Não, foi um pouquinho menos, 65, não foi não? Eu vou pegar aqui o. 65, isso mesmo, né? 65. Que dificuldades o PT teria em avançar tanto a prefeito quanto a vereador numa cidade com esse perfil de eleitorado? Eu acho que é o seguinte, quando você entra no debate, questão dos costumes, o Bolsonaro, ele criou uma pauta e tentou instrumentalizar muito os evangélicos nessa pauta. Eu acho que a nossa pauta é uma pauta que pode reconquistar uma parte desses setores. Qual é a nossa pauta central? A vida do povo. Emprego, preço dos alimentos, né? Eu acho que isso interfere muito no debate. É a gente voltar a economia do país crescer e a vida do povo mais pobre melhorar. Né? Porque até parece que eles fizeram um processo de desconstrução tão grande do Lula, porque o Lula saiu do seu mandato ali com aprovação ótimo e bom. Era 87%, não sei se 87% ou 83%. Então o Lula, quando acabou o governo, era aquelas pessoas tinham aquilo muito, muito presente na vida dela. Então eu acho que o caminho para reconquistar aqui e ganhar também espaço em Campos é com esse discurso. O PT é o partido que olha para os mais pobres, que vê a inclusão, que está pensando em como colocar o filho do trabalhador na universidade pública. É por aí. E vamos construir um programa, uma candidatura como o Jefferson, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um programa que dialogue com esse povo. Vai ter um pouquinho de trabalho, porque esse discurso é um discurso muito forte também hoje dentro do governo Vladimir, né, dessa atenção ao mais pobre e de programas sociais específicos para além do governo federal. Então vai ser uma disputa, vamos dizer assim, que vai estar muito bem alicerçado, porque hoje já existe isso muito explorado no município. E tem o Jefferson sendo candidato, tem um outro discurso que se soma a esse. Claro, isso aí nós vamos disputar, mas tem que estar presente. Isso é a nossa genética, o nosso discurso central é esse. Mas acho que o Jefferson vai trazer uma outra coisa, que é perspectiva de futuro para a juventude, educação, emprego. Esse Instituto Federal aqui, houve uma revolução nos governos do PT. Né? É uma beleza. A Luiz, não sei se você e o Rodrigo, estiveram nesse Instituto Federal recentemente. Né? Eu tive várias vezes com o Jefferson, que faz um trabalho maravilhoso. Essa coisa de poder falar para a juventude, de futuro, de educação, de emprego de qualidade, eu acho que é muito forte. Eu acho que isso vai ter um impacto muito grande. Então, eu acho que o Jefferson vai conseguir também falar para essa juventude. Né? Então, seria, digamos assim, programas sociais mais estruturantes. Talvez seja um pouco a diferença que se faça, um corte que se faça em relação ao governo do Vladimir. Eu acho que o Jefferson vai ter esse discurso. Né? Eu acho os institutos federais uma das grandes obras do governo do presidente Lula. Eu sei que era uma escola técnica que já existia há muito tempo, tem um papel... Mas a transformação do Instituto Federal, veja bem, ali tem curso superior. Né? De uma qualidade impressionante. E você sabe que o DNA dos institutos federais hoje, né, é campista, né? Porque foi a partir do Nilo Peçanha como presidente, ontem lembrado, inclusive, aqui pela Graziella, né, que surgiu as escolas que naquela época tinham... Escola de Aprendizes Artífices. Isso. Que você viu, quando o Lula entrou, tinham 140 no Brasil. E passaram no governo do presidente Lula de mais de 700, né? O Cefet, o IF Guarulhos foi inaugurado por Lula. Eu estava aqui, eu vi naquela inauguração. Não me lembro qual gestão, mas eu quase certeza que foi o PT. Não, ele teve aqui, na verdade, inaugurando. Foi Lula, né? Foi Lula. Ele teve aqui pessoalmente. Foi Lula. E aqui, você veja, aqui é um polo educacional, né? Nós temos o ENF, nós temos a UF, né? A UFRJ também a tem. UFRJ. O FRJ. Rural. Mais fácil de dizer. A Rural. A Rural, que tem lá em Nova Iguaçu também. Eu, quando fui prefeito, eu consegui com o Lula construir um campus em Nova Iguaçu. Feropédica é o Unifu, né? Muita tradição. A Faculdade de Medicina de Campos, que traz gente de tudo que é lugar. Odontologia.
Várias universidades, sim. Estácio. E quando eu falo isso, quando eu falo do Jefferson, o Jefferson vai ter essa turma vai gostar do discurso, da cara, das propostas que o Jefferson vai apresentar. Entendeu? Eu sou um torcedor do Jefferson muito grande aqui. Né? E eu volto a dizer, eu disputei muita eleição, não é uma leitura ingênua. Eu tenho certeza que a gente estava colocando um nome que vai crescer. Se vai ganhar é outra história, mas é que vai crescer, vai crescer. Jefferson Aloysio tem feito até algumas abordagens a respeito. Jefferson Lindbergh, o Aloysio tem feito algumas abordagens em relação que a eleição dos municípios, principalmente de Campos, passa muito por acordos que vão ser costurados na capital. Né? Tanto na questão do Vladimir com relação da manutenção da pacificação, que vamos dizer assim, sustentado por Castro, né? A pacificação entre Rodrigo Bacelar e Vladimir, que reflete aqui em Campos, e aí isso vai definir também se Vladimir vai ter o apoio, vai permanecer com essa pacificação ou não, e também na questão do Eduardo Paes, quando o Eduardo Paes quer também se fortalecer como nome no interior, até, quem sabe, no futuro visualizando aí a questão de uma disputa ao governo estadual. E na capital, a gente sabe da ligação forte, né, na cidade do Rio, do PSD hoje, que é do Eduardo Paes, com o PT. Essa dobradinha possível na capital é possível aqui também? Como que seria isso? Né? Hoje, aqui em Campos, há essa conexão? Jefferson Caio, numa chapa? Jefferson, Bruno Viana, que também já se fala que Caio, com esse desgaste que ele teve recentemente, a possibilidade do Bruno Viana, que é um nome jovem, e também está hoje presidindo o partido PSD aqui, tem uma ligação próxima com o Eduardo Paes? Olha, seria muito bom. A gente vai querer ampliar, fazer uma coligação mais ampla. Como eu falei da especificidade, aqui em Campos nós temos televisão, TV Globo transmitindo. Aí aquela aliança ampla de partidos, quando você faz, você tem mais tempo de televisão. Então nós vamos querer construir uma aliança ampla aqui em Campos. Você sabe que em relação a Eduardo Paes, eu tenho uma visão um pouco diferente lá na questão do Rio de Janeiro. Né? O PT entrou no governo dele, eu fui contra por um motivo, deixa eu te contar. Eu defendo que no primeiro turno a gente faça uma frente mais pela esquerda na cidade do Rio de Janeiro. E no segundo turno, se for Eduardo e um candidato à direita, a gente apoiaria o Eduardo. Mas no primeiro turno, eu acho que nós do PT temos que ter cuidado para a gente não se anular, porque houve esse processo aqui no Rio de Janeiro. Quando nós éramos do governo, aqui nós tivemos o ciclo de governos do PMDB. Em determinados momentos, Nogueira, o PT deixou de lançar candidato. E o PT praticamente acabou aqui no Rio de Janeiro. Ficou numa situação muito ruim. O crescimento do PSOL se deu muito em virtude da ausência do PT. Eram os governos do PMDB e o PT acabando quase como sublegenda ali. Eram os governos naquela época. Eu me lembro que eu me insurgi. Eu me lembro a confusão que foi para eu querer ser candidato a governador, que foi uma eleição que não foi bem sucedida. Foi uma eleição dura, difícil, que foi quando o Pezão foi reeleito. Você lembra que... 2014. 2014. Ali dentro do PT foi uma briga para eu ser candidato a governador. Então eu tenho muita preocupação com que a gente não cometa o mesmo erro. Né? O PT se reconstruiu depois no Rio de Janeiro. Nós elegemos na federação 6 deputados federais. Né? Em cima de uma postura... A gente cresceu fora do governo da resistência. Não pode, agora que a gente vira governo, a gente se anular. Porque, veja bem, eu falo isso muito. Apoiar Eduardo Paes para prefeito agora, no primeiro turno. Apoiar Eduardo Paes para governador também no primeiro turno. E nós? E o PT? E a cara do PT? E a cara da esquerda? Se o PT abre mão disso, outros vão ocupar esse espaço. Né? Então, veja bem, aqui em Campos a gente quer fazer a aliança mais ampla do mundo. Lá no Rio de Janeiro eu vou começar a abrir uma certa polêmica no PT, com a tese que no primeiro turno a gente tem que montar uma frente com o PCdoB, com o PV, chamando o PSB, chamando o PSOL, e não aderir e deixar de ter... Porque nada, não se justifica, Luiz. Eleição de 2 turnos é isso. Então no primeiro turno você vem com sua cara. Já deixando claro ao Eduardo, se segundo turno for você um candidato à direita, a gente vai contigo, mas no primeiro turno eu defendo que a gente tem uma cara própria e lance candidatura. A gente está
A eleição é dia 6. A gente está hoje, então, dia 30, a gente está 15 meses e 6 dias da 6 de outubro. Eu gosto muito daquela frase de Marco Maciel, vice de Fernando Henrique. Conservador que faz falta, claro, no Brasil de hoje. Mas tudo para acontecer. Inclusive nada. Falava muito isso. É uma frase de uma sabedoria imensa. A gente está discutindo aqui, como o Rodrigo levantou, bem levantado, aliás, a possibilidade você respondeu, da união do PSD com o PT. Mas isso, quer dizer, é difícil você dimensionar, porque, veja bem, se por acaso aconteça, você falou que vai brigar para o primeiro turno, não, mas pode ser que aconteça. A tendência é acontecer. Eu estou a voz contra nesse processo. Sim. Mas ainda que ela se dê e ela possa ser reproduzida em Campos, vou voltar para Campos de novo. O que seria melhor em termos estratégicos? Um Caio ou Bruno Viana, como o Rodrigo citou, para fortalecer a chapa de Jefferson, se for o Jefferson candidato, tudo exposição. Convenção em julho do ano que vem. É bom deixar isso bem claro. Ou um nome desse vir como candidatura própria, porque isso ajuda a pulverizar e a ter segundo turno. Tem que analisar friamente isso tudo. Mas creio que o primeiro movimento nosso tem que ser de fortalecer a candidatura do Jefferson e da envergadura, porque isso, inclusive, amplia muito o tempo de televisão, né? A eleição de Campos é diferente, por exemplo, de uma eleição de Itaperuna, de uma eleição, mesmo em Nova Iguaçu, São Gonçalo, que são cidades que não têm programa de televisão desse. Eu sei que muita gente pode dizer, puxa, a juventude nem vê televisão mais, é verdade. Mas ainda é uma força, tá? Ainda é uma força. TV Globo ainda é uma força. Hein? Debate, né? Então, ainda é uma força. Então, você agregar partidos ajuda você a ter mais tempo de televisão. Então, creio, tem que analisar com frieza mais à frente, mas que o primeiro movimento seria um movimento de agregar, de ampliar, de puxar outros partidos para fortalecer uma candidatura do Jefferson. Eu vou pegar carona na pergunta do Rodrigo e faço aqui minha última opção, 8h50, e deixo para Rodrigo e Nogueira concluírem. O próprio Gilberto, na entrevista que a gente deu aqui, a gente conversou sobre isso, conversa com vários políticos de vários matizes sobre isso. É consensual, né, um consenso. Isso é pacificação entre Bacelar e o Bacelar e o Garotinho. Se ela se mantiver nesses 15 meses, isso amplia muito o favoritismo de Vladimir. Se ela não se mantiver, é outra conversa, né? Como é que você vê isso? Olha, na verdade, eu soube um pouco antes dessa visita, desse processo de pacificação, mas a chance disso sair dos trilhos é muito grande também. Basta alguma coisa que então nós temos que observar. Eu tenho uma boa relação com o Rodrigo Bacelar, sempre tive, né? Agradeço muito ao pai dele que me apoiaram na eleição minha para senador. É uma liderança que cresce aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente, independente de apoio ou não, porque eu sei que não é simples, tem essa pacificação, mas a gente quer conversar com ele também, né? Tem que conversar, nós vamos conversar, vamos falar da candidatura do Jefferson, do que vai ser, e vamos construindo. Porque essa disputa aí tem muita... É uma disputa entre Bacelar e o prefeito muito apaixonada. Isso aí é aquela paz que é difícil de ser mantida, viu? Qualquer fagulha pode criar uma situação de separação. Eu já vi isso em muitas coisas. Isso era igual Brizola com... A gente já viu Brizola com o Garotinho, você lembra como é que era? Que brigava, aí depois tentava amansar, brigava de novo. São temperamentos, né? Basta uma fala, não é nem do prefeito, do Garotinho contra o Rodrigo Bacelar. E aí, então nós temos que acompanhar. Eu não acredito que esse processo de pacificação seja um processo... Eu diria que é uma trégua, não uma pacificação mesmo.
Na verdade, a gente recebe algumas pessoas, tanto de um grupo quanto do outro, e eles falam que a pacificação é pela governabilidade, né? Mas que quando chegar realmente a disputa eleitoral, as coisas mudam, né? Porque todo mundo tem interesse, principalmente quem está na Câmara, quem está lá, independente de um grupo ou de outro, quer se manter, né? Rodrigo, então... deixa eu dizer, será que é uma pacificação mesmo ou é uma trégua? Essa é uma boa questão a ser colocada. Falando sobre essa questão da Câmara, eu só queria aproveitar que a gente está falando sobre essa questão da Câmara, né? Hoje você falou de alguns nomes que estão de fortalecer esse grupo. Gente, consegue-se hoje ter esse diálogo para que essas pessoas que vão compor a chapa, porque é difícil para uma pessoa disputar uma eleição com a sensação que ela só está ali para fazer número, né? E na verdade isso tem que ficar claro muitas vezes para alguns candidatos, porque senão há uma alta sabotagem da chapa. Vocês têm tido esse diálogo franco com essas pessoas nesse sentido de fazer entender, olha, talvez a nossa prioridade seja fulano e ciclano, mas você vindo lá, mesmo você não tendo chance de ganhar, você vai contribuir para esse projeto que é muito maior. Está tendo esse diálogo? Vocês conseguem ter esse diálogo? Rodrigo, deixa eu te contar. Você está falando aqui como um analista político. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. O cara, quando entra na chapa, ele acredita que vai ganhar. É um negócio impressionante. O candidato é um sujeito. O candidato é um sujeito. Antigamente, eu me lembro da eleição de 20 anos atrás, que foi candidato, e que antigamente, inclusive, servidor público, quando lançava candidato, você era dispensado do trabalho para fazer campanha. Eu me lembro de um servidor dos Correios, que a gente disse, olha, a gente está precisando que você complete a chapa, você vai ser candidato. Olha, não é uma chapa para valer, mas você aqui entra na chapa e você faz campanha do partido, você vai estar liberado, você faz campanha do partido. E era aquela coisa, a gente falando a verdade para ele, ó, você não tem chance. Então era uma coisa meio, você vai fazer campanha para o partido, Fábio. Deu 15 dias, ele começou a campanha, ele bateu nas minhas costas, Lindbergh. Eu agora sou candidato mesmo. A turma me descobriu aqui, está dizendo que todo mundo quer votar em mim, e foi candidato. Então o candidato, Rodrigo, ele se apaixona. E ganhou? Não, claro que não. O candidato, ele se apaixona, ele acha que vai ganhar. Até agora eu não vi um. O cara tá lá numa situação, a gente sabe que ele não tem chance. O camarada, mas ele sim. Eleitor também é bicho danado. Ó, tem caso aqui já, aqui no Face, aqui, tranquilo, mas tem. Eleitor dá um abraço em você, mas quando você fala de Vladimir e tal, não, Vladimir é meu prefeito. Então, assim, eleitor é bicho danado. E o cara chega assim, ô, meu candidato, meu vereador. Aqui no final do dia, 3 pessoas falando aquilo com você, acaba virando 30 na sua cabeça. O cara se anima. O problema, às vezes, tá na sabotagem quando isso não é muito bem amarrado. Porque aí você tem uma chapa com 26. Se você tem desses 26, 4 que depois se diz disposto a... Mas daqui a pouco vem lá, alguém infiltra lá e consegue desmobilizar aqueles 4. Isso interfere muito. Então, eu acho que às vezes falta esse diálogo franco, às vezes, da pessoa entender que é um projeto muito maior. É se ter de volta uma cadeira na Câmara. E aí, para isso, você vai precisar daquela pessoa que, mesmo que não contribua diretamente com a eleição dela, vai contribuir com o voto. É porque às vezes falta esse diálogo. Essa certeza da política às vezes atrapalha e aí faz com que pessoas que têm condições às vezes de chegar lá não cheguem por conta de um projeto maior. Não, eu acho que tem que ter isso mesmo, tem que ter esse diálogo franco, mas tem esse entusiasmo também do candidato. É gente com vontade, gente que sabe que pode não ganhar, mas está acumulando, quer entrar na política, entendeu? Mas você pode estar certo que esse candidato, no fundo, ele acha que pode ganhar a eleição. Eu comecei junto com você, em 89, em jornalismo político. Você começou ali liderando os caras pintados que geraram impeachment de Collor, Fernando Collor de Mello. De 89 para cá tem umas coisas em eleição que sempre se repetem. Isso que fala, o cara acredita que ele vai ganhar. Eu nunca vi, por exemplo, um candidato que contestasse a pesquisa. Eleição na urna. Esse cara não ganhou a eleição. É a ciência exata. O cara que contesta a pesquisa é a dor de cor antecipada. Ele sabe que vai perder, entendeu? Como é que vocês vão trabalhar, e agora sim, minha última participação por causa do horário, em relação à pesquisa? Vocês estão pensando em fazer pesquisa aqui em Campos? Sim. Volto a dizer, eu acho que Campos é uma das cidades que a gente vai considerar como prioritárias por tudo isso. Vamos fazer pesquisa, vamos tentar construir um bom programa de televisão com pessoal de comunicação boa, porque às vezes a comunicação hoje é mais redes sociais. Aqui eu já falei umas 3 vezes, aqui tem um fato diferente, aqui tem que ser redes sociais, mas tem que ter um programa de televisão, não pode ser um programa fraco.
Isso a gente tem experiência, nós do PT temos experiência, governamos esse Brasil, temos candidatura. Eu mesmo conheço muita gente de comunicação, eu quero ajudar o Jefferson nisso, porque isso é diferente. Quando você começa um programa com a cara boa, as pessoas sentem, opa, aqui tem firmeza, aqui um jogo é para valer, não é? Então eu defendo que Campos esteja entre as prioridades nacionais nossas, tá? Que seja uma das prioridades de fato nacionais. O estado do Rio de Janeiro é um estado muito importante, a gente tem que reconquistar. Então eu acho que Campos vai ser uma das cidades escolhidas pelo PT nacional como prioridade. É assim que a gente quer trabalhar. Você acha que essa pesquisa, se sair, ela sai nesse ano, neste ano de 2023? Eu acho que o mais importante que a pesquisa quantitativa é a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, você que está nos escutando, é aquela que você pega alguns grupos de pessoas, você pega 10 pessoas, botam no grupo, numa sala. E você, às vezes, tem, inclusive, eu já participei de várias assistindo, tem um vidro que você fica, no Macon nós fizemos isso muito. Você fica do outro lado do vidro, assistindo ali, tem um mediador que fica conversando com as pessoas. Fica conversando com as pessoas. Aí ficam escutando. Você consegue antecipar muitas coisas. Eu, por exemplo, fui candidato a prefeito de Nova Iguaçu. Eu, numa série de pesquisas qualitativas, eu percebi que eu ia ganhar a eleição de Nova Iguaçu antes de começar a campanha. Eu com 3%. Porque tinha um desgaste muito grande dos nomes da cidade de Nova Iguaçu. E eu vinha de fora de Nova Iguaçu. E quando eu falava uma coisa que era mais ou menos o seguinte, puxa, por que você vem candidato a prefeito? E eu falava da cidade e eu disse, olha, eu sei que o primeiro que vier e fizer mesmo, tal, vai ser bom para a cidade e tal. Aí as pessoas diziam o seguinte, esse cara vai querer fazer, porque ele é jovem, ele quer ser governador, ele vai querer mostrar. Então teve uma vez, Aloysio, que de 10 grupos de 10 pessoas, aí 100 se entusiasmavam com a minha candidatura. Ele está vindo de fora, mas vai querer fazer. E a gente percebeu aqui, tem um caminho de um discurso. Então a gente, eu acho, tem que começar esse ano aqui, fazendo uma pesquisa qualitativa, vendo a situação do Jefferson, analisando Carla Machado, que é uma eleitora forte também aqui, o peso num processo como esse. E eu acho que isso é fundamental para a gente construir a candidatura do próximo ano. Porque se você fizer uma pesquisa quantitativa, a questão do Jefferson não é agora, não vai aparecer pontuando lá em cima. Não é nada disso, a gente sabe que é um processo. É quando a campanha começa. Tem vantagens de você não ter um nome super conhecido, tá? Há vantagens e desvantagens em tudo. Você lançar um nome relativamente novo, porque o Jefferson tem muita gente que conhece, mas as amplas massas não conhecem ainda. Isso eu acho que é mais vantajoso do que desvantajoso. Porque no processo eleitoral todo mundo vai conhecer, vai ser apresentado. E é uma coisa que pode facilitar uma subida mais forte quando começar o processo eleitoral. Eu estou aqui com a última pergunta, tipo saideira de mesa de bar. Eu falei, mas é a última mesmo. Agora, expulsadeira, como a gente chama. Jefferson já falou, Gilberto já falou. Essa candidatura, pré-candidatura que tem que falar, né, passa por uma conversa com Carla Machado. Você vai estar com Carla Machado? Essa conversa vai acontecer? Você vai participar? Não, eu tô para marcar ontem, inclusive, é porque eu tive um evento muito importante do Sebrae do Rio de Janeiro, o presidente do Sebrae Nacional veio para o Rio de Janeiro, que é o Décio Lima, que é muito meu amigo, tive que ir lá, porque senão ontem a Carla Machado inaugurou um centro com terapia ocupacional, com várias ações para o autismo. Sim. Com o nome do filho dela. Aniversário dele, inclusive. Eu estava para ter ido lá, eu tenho o maior respeito e estima pela Carla Machado, eu quero conversar isso com ela também. A gente tem que ver essa questão dela. Ela, eu acho que tem que ser a grande condutora de um processo aqui em Campos, entendeu? Na verdade, a cara dela, o programa eleitoral desse, o Jefferson sendo candidato, ela tem que aparecer todo dia, ela tem que estar falando todo dia, junto com o Jefferson. Porque você falou dessa dificuldade jurídica para a terceira eleição, mas eu acho que essa junção, mesmo ela não sendo candidata, ela tem que estar no programa, ela tem que conduzir o processo, ela tem que aparecer. Isso seria todo um diferencial, né? Eu queria agradecer muito vocês, viu, Nogueira, viu, Rodrigo, Aloysio, tá aqui. Daqui a pouco, meio-dia, vamos ter o julgamento do Collor. Estou indo para Quissamã. Bolsonaro. Do Collor, é minha cabeça.
Comecei lá com o Collor, com o Bolsonaro, estou meio confundindo. Né? Collor apoia o Bolsonaro, né? Collor apoia o Bolsonaro. Mas justiça seja feita, ele não é tão ruim quanto o Bolsonaro. Na minha avaliação, ele é ruim, mas que o Bolsonaro tem essa coisa da agressividade, do ataque, a tentativa de golpe. Vamos abrir, o julgamento começa com votação da Carmen Lúcia. Eu vou assistir até o final, quero ver o voto do Alexandre Moraes. Estava brincando com o pessoal, colocar uma cerveja na geladeira, ficar na frente da televisão, assistindo esse julgamento, que eu acho que vai ser um julgamento histórico e importante para a reconstrução da democracia no Brasil. Eu só queria fazer uma observação, porque foi o que gerou, inclusive, todo esse debate recentemente aqui, que o Gilberto teve, inclusive, né, à frente, que foi a questão do transporte, né? Hoje existem alguns assuntos em Campos que são delicados. Você falou que você não está aqui no dia a dia, mas a questão do transporte foi uma questão levada até você, né? Inclusive gerou uma discussão. Inclusive essa discussão tem surtido alguns efeitos até na reação do governo, do próprio governo municipal recentemente divulgou já aí a questão da normatização da concessão da bilhetagem eletrônica, ou seja, era um processo que estava um pouco engrenado, mas a partir dessa discussão ter retomado, voltou. Como é que você avalia essa questão do transporte e você, inclusive, destinou uma emenda aqui para Campos que tem causado um certo questionamento também por parte de algumas pessoas? Na verdade, o Gilberto tem conversado muito comigo isso aqui. A emenda que a gente vai colocar é da UENF em relação ao transporte dos estudantes, né? Eu já tinha feito uma emenda aqui para Campos também, para várias áreas aqui em Campos, em relação ao refeitório da UENF. Aquele refeitório, bandejão, foi construído, em parte foi com emendas que eu destinei para cá. Também já fiz para a UF, já fiz para os institutos federais, já fiz para as cidades, independente dos prefeitos. E agora eu quero dizer isso, que eu também vou... Deputado agora, a partir dessas emendas, aumentou muito o peso dos deputados com emendas, né? Aumentou mais muito. Tipo, quadriplicou. Então eu quero sempre estar prestando contas, eu quero fazer um orçamento participativo nessa coisa de emendas, para estar destinando emendas aqui. Eu estou saindo daqui e vou para uma reunião do consórcio de saúde, porque o CIDEF, agora, nesse momento, que a gente vai discutir também a questão do SAMU, né? Do SAMU, que a gente vai querer ajudar, fazer uma ponte junto do Ministério da Saúde para que tenha uma implantação organizada do SAMU aqui em toda a região. Mas eu quero, o Gilberto está programando a gente fazer um evento específico aqui para discutir transporte. Para vir não só falar com a militância do PT, mas vir de forma mais institucional para discutir um problema que é um problema que, segundo me relata o Gilberto, é o problema mais grave da cidade hoje, né? E a gente vai fazer uma ação aqui, ele está pensando, trabalhando na hipótese de a gente vir fazer uma audiência pública sobre o tema. Eu sei que o nosso tempo já estourou, eu quero agradecer muito, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Aliás, tem a missão aí agora de, como, né, você falou aqui no programa, de unir essa esquerda, coisa que vocês não conseguiram na eleição passada com os candidatos a senador. Romário ganhou com 2.300.000, Molon e o Siciliano juntos acho que dá 2.700.000. Isso, matematicamente falando, eleitor é outra coisa. Eles têm essa missão aí. Não, mas tem que fazer isso. E aqui também. Aqui na cidade, por exemplo, saiu o PT, PSOL. Aqui tem a Natália. Não, mas agora eu tenho convicção de que nós vamos estar juntos. Vamos estar juntos numa construção, não pode. Não tem espaço para mais de uma candidatura. Aí já começa muito mal se houver divisão. Perfeito. Lindbergh, grande abraço, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui a essa casa. Obrigado, Nogueira. Um prazerzaço estar aqui. Luiz, muito obrigado, viu? Estar aqui na tua presença aqui, para mim é um prazer enorme. Tá? Aloysio. Agradecer, Lindbergh, pela entrevista, agradecer a vocês, a bancada aqui, ao ouvinte, telespectador. Só lembrar que a Natália já disse que nessa mesma bancada, né, que lógico ela vai se submeter à decisão coletiva do partido, mas que ela preferia concorrer a vereadora. E seria uma grande vereadora. Sem dúvida. Eu já conheci pessoalmente, fiquei muito bem impressionado, teve uma grande votação. E é isso, acho que o PT tem que fazer um, o PSOL tem que fazer um, e assim começa um processo de reconstrução. Meu caro Rodrigo, agradecer. Obrigado pela semana. Com uma boa entrevista com o Lindbergh, com a presença do Aloysio, agradecer ao Aloysio
por estar aqui com a gente também hoje. Agradecer ao Beto, a todo mundo de casa que ficou com a gente no 98.3, você das redes sociais. Desejar um bom fim de semana a todo mundo. Agradecer também ao Gilberto, tá aqui com a gente. E lembrando que amanhã tem folha nas bancas. Sim. E também na casa do nosso assinante, inclusive com trechos dessa entrevista com o Lindbergh e vários outros assuntos que vocês podem acompanhar também ao longo do dia no Folha 1. Não deixe de acessar o nosso site para ficar sempre muito bem informado. Perfeito. E confirmar o que a Luísa trouxe aqui mais cedo um pouco, o corpo do Hélio Coelho está sendo velado na Câmara Municipal e o sepultamento se dará hoje às 11h30 da manhã, no cemitério do Caju. Tá? A família enlutada, as nossas condolências. Fechamos então? Fechamos. Gente, obrigado. Valeu, obrigado, Nogueira. Valeu, qualquer hora chama a gente para comer uma buchada Nogueira de bode tá lá. Quantos anos? Porque Nogueira é antigo, desde quando eu era estudante. Mas aí, ô Lindbergh. Tá vendo como é que o cara perde? Ó? Meu cabelo não fica branco. Você perdeu o voto. Minha esposa ainda falou. Ele corre, né? É. E sabe o que eu aprendi dele correndo? Lincoln. Ele vai caindo daqui, a barba só fica aqui, ó. Sem bigode. Meu sonho tem cabelo branco, cara, assim, pra ficar charmoso. Mas você perdeu o eleitor, acabou a simpatia. Antigo, como, rapaz? Nada, eu acho legal que a gente tá junto. Lindbergh ia fazer um programa na Continental, nós chegamos a alinhar isso aí, depois acho que você assumiu outros compromissos também, partidário. Ele é verdade. Lembra? Verdade. Chegamos a conversar sobre isso. Um grande abraço, obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Fechamos por aqui, Folha da Manhã amanhã nas bancas bem cedo, nas casas dos assinantes também, a você que nos acompanhou aqui no Folha no Ar, muito obrigado. Continue ligado aqui na Folha FM, a partir de agora com muita música de qualidade e informação também no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. O Folha no Ar volta segunda-feira às 7 da manhã.